Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado aí a todo mundo do CAEPós fazendo esse trabalho tão legal. Obrigado também ao diretório acadêmico por estar nos recebendo aqui. Agradeço também o meu amigo e com quem eu já aprendi muito, Fábio Barbieri. Eu acho que é um privilégio para vocês terem o Fábio aqui. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre talvez duas palavras que a gente não vê muito junto, né, que é liberalismo e gestão pública. Em parte porque parece que os liberais querem basicamente encerrar o Estado, né, então por que existe gestão pública dentro da teoria liberal? Mas minha tese aqui é que existe, na verdade, uma contribuição bem legal para a gente pensar sobre gestão pública a partir de pensadores liberais, como o Vincent e a Elinor Ostrom, a Elinor que já foi vencedora do Prêmio Nobel de Economia, mas também toda a tradição de public choice, com Buchanan, Tullock, a escola austríaca, com Mises e Hayek. Existe, na verdade, toda uma tradição em pensar sobre a burocracia, administração pública e gestão pública, que podem dar insights muito valiosos, especialmente para o momento que a gente vive. Porque o momento que a gente vive é um momento curioso, né? O apoio à democracia no mundo está diminuindo, e o apoio à democracia no Brasil e na América Latina está chegando em níveis, está batendo recordes, né, em declínio. Então hoje, pelo Latino Barômetro, apenas 43% dos brasileiros acreditam que a democracia é o melhor sistema de governo. Se isso fosse sendo feito para teóricos políticos, eu até conseguiria entender, mas normalmente o que as pessoas entendem por melhor sistema é um sistema que funciona. E talvez a percepção atual é que a democracia não está funcionando tão bem. A gente vê isso no nosso país, nas opções eleitorais, mas a gente vê isso talvez até um pouco no nosso zeitgeist. Recentemente eu tive em algumas viagens com pessoas que estão trabalhando com algumas campanhas eleitorais. Eu estou ajudando na confecção do programa do pessoal do Partido Novo, então eu estava conversando com gente de outros partidos. E algo que me impressionou é a admiração que as pessoas têm pela China hoje em dia. Mais de uma pessoa do PCdoB já me falou que o modelo que mais atende a visão política deles é o modelo chinês. Até uma pessoa da rede, por exemplo, estava me falando como que a China consegue fazer o que o Brasil não consegue. Ele teve com um alto oficial do governo chinês e estava explicando para ele como que eles iam plantar 1 bilhão de árvores naquele ano. Isso já faz alguns anos. E a grande pergunta dele como brasileiro é, duas perguntas. A primeira é, como é que vocês vão fazer isso acontecer? Ele falou, simples, os fazendeiros, os agricultores vão plantar as árvores. E a segunda foi, e se eles não plantarem, o que acontece? Ele disse que o tradutor perguntou, depois o tradutor voltou, ele não entendeu a pergunta. Não, mas peraí, se eles não plantarem, e ele perguntou, mas por que eles não vão plantar? Não sei, não vão plantar, porque no Brasil a primeira pergunta, como é que as pessoas vão cumprir alguma regra, né? Depois você entende por que elas vão descumprir. E a resposta dele foi, não, senão eles perdem a terra. É muito fácil, muito... Quando você tem uma autocracia, você tem um poder de execução. A gente, no Brasil, é difícil a gente conseguir executar a lei, cara, em diversas formas e níveis, etc. Tem um professor da EGV que falou que o Brasil não é só um Estado leviatânico. É um Estado que queria ser um leviatã, mas é muito preguiçoso para conseguir ser um leviatã. Ele tem as regras de um leviatã, mas ele não consegue executar nenhuma dessas regras para, de fato, conseguir ser um leviatã. Uma outra também pessoa do PCdoB, que teve já experiência de gestão pública, quando a gente estava conversando sobre isso, ela aparecia no espectro ali das 4 caixinhas do diagrama de Nolan, né? Parecia que ela estava também no canto superior direito, porque ela estava falando como que era difícil conseguir fazer qualquer coisa quando você é algum tipo de gestor público. Você tem uma secretaria municipal, por exemplo. Ela falou, ninguém é chefe de ninguém dentro de uma secretaria, porque todo mundo é corporativista. Então todo mundo, na verdade, o que deveria ser o chefe de uma repartição é apenas o representante dos interesses da repartição. Então você não consegue executar a ordem, você
faz o contrário, né? Você tem que apenas sofrer a pressão daquele grupo de interesse. Então, a crise na democracia é um pouco da crise da gestão pública. E parte do problema parece que o Brasil passou dos seus anos mais autoritários e autocráticos, em que algumas coisas conseguiam funcionar no toque de caixa chinês, para uma época democrática em que a democracia, entendida como a subordinação de certos comandos ao poder político, aí um poder político obviamente que eleito pelo voto aberto, pareceria ser solução para muita coisa. Então, por exemplo, o Fernando Schuller, que é um economista e gestor público, né, ele fala que durante os anos do regime militar existia um tipo de gestão pública que era mais autocrático, o que significa que eram diretores e gestores de alto escalão que tinham mais autonomia, mais flexibilidade, o que significa também que eles eram menos prestações de contas, menos, como o pessoal fala em inglês, menos accountability. Mas quando você passa para um modelo mais democrático, e um outro, que era uma extensa tecnoburocracia, que uma ilusão, não uma ilusão, é uma crença, não quero usar um termo tão ruim, mas uma crença de que grande parte dos problemas são resolvidos se você tem uma burocracia técnica para resolvê-los. Seja saneamento, seja inflação, seja controle de preços, seja vários dos problemas que hoje a gente talvez tenha um pouco menos de crença nessa capacidade burocrática. Então houve uma crença que, bom, se você subordina a burocracia ao controle democrático, supostamente, dos nossos representantes, o problema se resolve. Não é necessário encolher o Estado, encolher esse amplo espaço da tecnoburocracia desde que ela estivesse submetida ao poder político. Mas o que a gente viu acontecer? Que, na verdade, esses cargos, essa gestão, se tornou uma moeda de troca. Submetê-los ao nosso Congresso, que na verdade era também parte dos constituintes, mas hoje a gente vê que não parece uma ideia tão boa, né? Quando a gente vê eu estava vendo uma pesquisa que saiu recentemente sobre a crença dos brasileiros no governo, talvez alguns de vocês tenham visto, tipo, que era total, né? Qualquer coisa que colocar lá, o governo deve controlar a fabricação de bolos. Sim, parece esse tipo de coisa. E um outro economista, o Léo Monastério, falou: pô, seria interessante ver como seriam essas respostas se você substituísse a palavra do Estado, né? A palavra Estado por políticos e funcionários públicos. Os políticos e funcionários públicos devem comandar a economia. As pessoas já, não sei, né? Devem comandar as maiores empresas do país. Aí talvez a pessoa fique um pouquinho com o pé atrás. Mas quando é o Estado, essa entidade um pouco mais genérica e opaca e mítica, as pessoas têm mais confiança de que ela vai conseguir resolver os problemas. Hoje a gente vê que não é bem assim. E nos anos 90 já houve algum tipo de tentativa de modernização da administração pública, mas quando você não reduz muito o escopo do Estado, as coisas não funcionam tão bem. Por exemplo, as agências regulatórias, que com o Fernando Henrique elas apareceram e se multiplicaram. A princípio, a agência regulatória deveria servir para esvaziar o poder dos ministérios. Ministérios são indicações políticas. A gente lembra uma indicação um pouquinho cômica, mas recentemente da filha do Roberto Jefferson para o Cristiane Brasil, né, para o cargo de ministro do Trabalho. E os ministérios, na verdade, são uma forma de você montar uma coalizão de governo. Cada um pega ali um pedacinho da torta do executivo, que no Brasil é quem tem recurso. Acho que uma das coisas brasileiras é interessante entender que quem tem recurso no governo é o executivo, mas quem tem poder é o Congresso, o Legislativo. Então é sempre uma troca de poder por recurso. Você tenta fazer esse tipo de troca, e a ideia é que, bom, se a gente tirar um pouco de poder do Ministério e colocar numa agência que é burocrática, técnica, etc., a coisa vai correr muito, muito melhor. Mas quando a gente vê, por exemplo, tem dois pesquisadores da GV, Bruno Salama e Juliana Palmas, que fizeram um trabalho olhando para as agências reguladoras e vendo como que elas, de fato, acabam sendo também cheias de indicações políticas, cheios de espaços provisórios em que o governo consegue ali manipular. E a conclusão deles era que
Bom, eu estou simplificando um pouco. Mas é que a agência, às vezes, não é que você está tirando o pedágio do Ministério, você está tirando um segundo pedágio. Então tem casos de pessoas que reclamam que tem a Anatel, você tem que fazer uma negociação com a regulação da Anatel, e depois vem o Ministério das Comunicações e tipo, não, peraí, vamos fazer outra negociação, depois tem que voltar para a Anatel para ver a modificação que o ministro pediu. Na verdade, elas acabam enchendo mais a burocracia necessariamente do que removendo, do que enxugando. Então, a gente chega no momento atual, o que a gente tem visto um inchaço dos quadros públicos, os casos de corrupção, que a gente acompanha pelo jornal, é sempre um momento surpresa quando você acorda para ver se a Polícia Federal está fazendo alguma operação, né? E também um espetáculo de ineficiência. Então, quando a gente compara, por exemplo, o aumento de gasto público e satisfação do cidadão, a gente vê que não existe uma relação entre eles, né? O que existe é uma tendência de crescimento da burocracia. Então, o que a gente vê é um aumento tanto no número quanto no gasto do setor público no Brasil. O funcionalismo brasileiro se torna comedor de um pedaço cada vez maior da torta. Então, ou seja, não apenas a gente tem aumentado o número, mas o gasto, os salários estão indo até além desse mero aumento. Nos estados a situação é bastante crítica, né? Então, em vários estados a despesa com funcionários abocanha mais 50% do orçamento. Então a gente vem, aqui está vendo um pouco também das despesas com o pessoal, a gente vê, principalmente no meu estado de origem, que é o Rio de Janeiro, que se tornou basicamente o Rio de Janeiro, é meio que acho que um fundo de pensão com outros serviços acoplados, né, hoje em dia. E é curioso ver como é que isso acontece, né? Como é que a gente pode ter, de repente, não estou falando que servidores públicos são pessoas que entram e falam, vou aumentar meu poder, né? Mas como é que a gente vê que esse tipo de interação leva a esse crescimento? E os liberais, eu acho que é o que o liberalismo tem a contribuir, eles conseguem ter alguns tipos de justificativas para aqueles problemas de corrupção, de ineficiência, de inchaço. Acho que um deles é que quando nós comparamos a gestão burocrática à gestão, digamos, empresarial, seja uma gestão que é baseada no lucro, a empresa para sobreviver precisa lucrar, o propósito da empresa para lucrar ela precisa convencer pelo menos os seus clientes de que seu produto é o mais barato, o melhor, é que na gestão burocrática os custos não são tão internalizados como eles são na gestão privada, na gestão empresarial, como a gente tem. Então, para a gente começar com, acho que um exemplo bastante simples. Se, digamos, uma empresa decide que ela vai mudar o seu tipo de plug de tomada, por exemplo, o custo da mudança, né, o custo de você mudar de um padrão para o outro, é feito pela empresa, ela vai ter que entender que se os consumidores podem não gostar daquilo, então a preferência dos consumidores tem que ser levada um pouco em consideração, enquanto que quando a ABNT decidiu fazer a famosa tomada de 3 pinos, não apenas esse custo não recaiu sobre a agência, quando na verdade deve ter sido um benefício para o, não sei o nome, né, mas para o custo burocrático que tomou essa decisão. Se vocês forem perguntar, ele deu entrevista para vários jornais, vai mudar, etc. Então, assim, tem toda um holofote que é jogado ali sobre a agência quando ela resolve tomar uma decisão dessas. Mas quem está pagando, de fato, essa conta são os consumidores, né, são todos os brasileiros. Se você pergunta, bom, qual era a justificativa da BNT para fazer isso? A justificativa na época, pelo menos a justificativa pública, era que isso era uma maneira de deixar a tomada mais segura. Não houve, eu acho que assim, nenhum tipo de avaliação se as tomadas ficaram mais seguras por causa desse tipo de modelo. Se você pensar no número de adaptadores que a gente começou a passar a usar, adaptador que derrete, eu já tive, né, adaptador derretendo ali na tomada, eu também nem sei se o efeito acabou sendo negativo, né? Bem, mas então a primeira, acho que o primeiro,
esse problema, na verdade, de externalização e internalização, a gente vai falar mais pra frente, eu acho que é uma lente para você ver vários problemas que existem na sociedade moderna. Quando a gente pensa no descolamento que existe entre burocratas e o resto da população. Por exemplo, a Anvisa americana, o FDA, durante os anos 70, tinham drogas cardíacas que a agência decidia que ela não iria aprovar. E aí isso dá esse segundo ponto aqui de responsabilidade assimétrica. Por quê? Porque quando havia algum teste, eles entendiam que existia alguma taxa de mortalidade. Agora eu não lembro exatamente os números, mas digamos que seja uma em cada 10 mil pessoas poderia morrer com aquele medicamento. Só que existia um outro cálculo, que era quantas vidas poderiam ser salvas por causa de um novo medicamento. E hoje entende-se que o atraso de mais de 2 décadas de algumas drogas de entrada no mercado custaram algumas milhares de vidas nos Estados Unidos. Só que alguém do FDA foi responsável por essas mortes? Não. Caso alguém tivesse morrido por tomar o medicamento, automaticamente as pessoas iriam associar. O regulador deixou essa droga entrar no mercado e agora tem gente morrendo. Eu acho que é algo parecido com o que acontece com os carros autônomos. A gente tem todas as evidências de que eles são ordens de magnitude mais seguros do que a direção humana. Ainda assim, se morre uma pessoa, automaticamente as pessoas já olham para o regulador. Vai deixar isso acontecer? Independente de quantas vidas aquilo possa prevenir, quantas mortes aquilo possa prevenir. O que aconteceu agora em São Paulo também é um exemplo disso. É o prédio lá do Largo do Paissandu, que era assim, eu acho que é um grande também monumento à ineficiência pública, mas havia tido já tentativas de vender aquele prédio. A prefeitura, o governo em geral, expropriou muito o prédio, depois não sabe o que fazer com ele, e aí o pessoal falou, bom, vamos vender esse negócio aqui. O problema é que o custo de renovação do prédio é extremamente alto. Então, para aquilo ser interessante para qualquer comprador, você teria que vender um preço com um desconto. O problema é que o gestor público tem medo de colocar qualquer preço que possa ser depois interpretado como uma depreciação do patrimônio público e responder por isso na justiça. Se vocês forem conversar com, basicamente, secretários de qualquer prefeitura, um monte de gente tem uma penca de processo nas costas, e existe mais uma vez, uma assimetria de responsabilização. Se o prédio for cair, o sujeito lá que escolheu fazer o leilão ou não, isso não vai cair sobre ele, não é culpa dele. Mas se ele vendeu o prédio foi considerado que está um pouco mais baixo do valor de mercado, aí a culpa vai ser dele. Então a burocracia também é cheia de responsabilidades assimétricas. Essas assimetrias também são um dos prejuízos para o bem-estar que supostamente a gestão pública poderia gerar. Terceiro, é algo que o Bill Niskanen, o cientista político, economista político, melhor dizendo, falou que era a tendência da burocracia. A burocracia tem uma tendência à expansão. Se a gente pensar que o grande propósito de uma empresa privada é dar lucro, e talvez o propósito de um político é acumular poder, o propósito da burocracia acaba sendo aumentar o seu orçamento, assim, aumentar dentro dos constrangimentos orçamentários. Então existe uma tendência à expansão. Quantos aqui são alunos de economia? Só para existe um padrão, né, dos alunos de economia sentam aqui, né? Está sendo nas pontas, né? Corre mais rápido, se pega fogo, né? Está pensando. Então existe uma... Esqueci o que eu falo. Sim, quando a gente pensa em empresas, né, você imagina que existe uma tendência também da empresa a crescer o seu quadro de empregados. Afinal de contas, os empregados é um fator de produção, você está expandindo. Mas existe algum ponto em que a utilidade marginal daquele empregado não vai compensar o seu custo. Às vezes é simplesmente o custo gerencial que você tem de ter vários empregados. Então existem alguns limitadores para a gestão privada que não existem necessariamente para a gestão pública. Você pode continuar colocando ali uma cabide de pessoas ali dentro, sem que aquilo necessariamente leve a sua agência à falência.
Agências públicas normalmente não vão à falência. Tem umas exceções, assim, tipo seria Infraero, britânica, mas o pessoal teve quase que criar uma lei ad hoc só para aquele caso acontecer, porque não estava nem sendo previsto. O quarto ponto, que é como que burocracias, né, como que os órgãos da gestão pública são facilmente capturados por interesses. Às vezes externos, ou às vezes a captura da liderança de uma corporação, de um órgão público, para seus próprios interesses. Isso às vezes acontece pela própria natureza do órgão público em uma questão de expertise. Você imagina, por exemplo, regulação bancária. Finanças, são ligados, você quer um regulador, você vai provavelmente trazer alguém que é do setor bancário para regular o setor bancário. Provavelmente depois vai voltar para o setor bancário. Então, acaba acontecendo o que a gestora do PCdoB estava reclamando. Você não está trazendo alguém para ser chefe, você está trazendo alguém para ser um representante dos interesses corporativos, né, dentro de um órgão público. Peço, por exemplo, a Corregedoria das Polícias. Tem aqui em São Paulo, por exemplo, a Corregedoria da Polícia Civil. O corregedor, ele passa um tempo como um policial, passa um tempo como corregedor, depois volta para os quadros da polícia. Você acha que essa pessoa vai ter, de fato, os interesses de punir, fiscalizar com bastante rigor o seu time? Se ela fizer isso, depois ela vai voltar a ser parte dele, isso pode gerar hostilidade ali dentro, etc. Então, na verdade, você acaba tendo aquele órgão capturado por interesses internos. No caso da regulação bancária, acaba sendo interesses externos, normalmente. Mas isso acontece com vários setores, né? Se você for ver a regulação de comunicações também, que vai gerando várias barreiras de entrada. Eu lembro uma vez de falar isso com o pessoal institucional da Globo, que eles estavam achando que existia muita burocracia no setor, que eu estava concordando. Mas aí tinha alguns que eles achavam que tinham que manter, porque senão a Record podia também ameaçar demais, né? Então, existia ali um ponto ótimo. Eu lembro do pessoal do Uber, por exemplo, né? O Uber é uma empresa disruptiva, né? Vamos revolucionar o mercado, vamos acabar com o monopólio e oligopólio dos táxis e tal. Mas tem advogado do Uber que queria que a cor preta fosse uma propriedade intelectual do Uber, para que o Kevin Feige ou 99 não pudesse utilizar. Então você tem logo um interesse, e eu acho que com o Uber acaba acontecendo um pouco disso, né? As regulações passam, mas elas não são tão extensas assim e de certa maneira não prejudicam tanto a própria empresa, se estão aumentando também a barreira de entrada naquele setor. E finalmente, problemas de informação. Se a gente for pensar problemas de informação / incentivos, preços são um instrumento maravilhoso de você fazer com que a informação apareça e seja transmitida às partes interessadas. Na burocracia, na falta de escolhas livres, que vão sobre os recursos escassos que vão gerar preços, ainda existem alguns incentivos perversos. O Gordon Tullock, que é um economista político, ele falava como que existia dentro das burocracias uma tendência de existir informações seletivas sendo comunicadas. Ele falava em órgãos, por exemplo, no Brasil, que seria o caso dos órgãos com um grande número de pessoas de livre indicação, né? Os cargos comissionados, os cargos de confiança, em que você depende do favoritismo de quem está acima de você para você ter o benefício, ou até mesmo ter um cargo melhor depois, etc. Então, as informações que você vai passar para o seu superior vão ser muito seletivas, né? Você não vai passar informações negativas, você vai preferir passar informações positivas, e isso pode levar que mais erros sejam cometidos pela empresa, né? Informações piores acabam chegando ao topo. E, assim, o setor privado pode ter esse tipo de problema também, mas ele tem mecanismos de correção melhores. Existe algo que Ludwig von Mises, um bom austríaco, como eu e a Bárbara sabemos, ele falava de uma diferença que existia entre o gestor e o empreendedor político e o gestor e o empreendedor privado. Se eu tenho um empreendedor, um empresário, ele coloca um gestor, ele pode dar uma ordem para o gestor que eu quero que você, eu quero maximizar o lucro, então eu quero que você maximize o lucro também.
Se você está no setor político, né, você quer colocar um governador, um ministro, etc., você fala, bom, no caso da política, não quero maximizar poder, eu quero que você maximize o poder. Mas a sua maximização de poder vai contra o meu interesse, né, porque você se torna uma ameaça para mim. Lá desde Maquiavel falava que os maiores riscos da aristocracia não era o povo, né, eram os outros aristocratas, porque eles estão mais próximos de dar um golpe do rei. Então existem alguns problemas de incentivo, de problemas de informação, que são mais próprios da burocracia. Eu acho que tem eu vou falar uma fábula, né, mas é um caso verídico, que exemplifica um pouco desses problemas burocráticos. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de um negócio chamado bancos de alimentos, ou food banks, nos Estados Unidos. Alguém já foi num? Eu já foi num por vida de doutorando pobre, a gente acaba conhecendo opções. Você vai caindo, né? Primeiro você descobre, não sei se você sabe, na Inglaterra tem um monte de restaurante que depois de uma hora eles colocam uma comida super baratinha, o mercado faz isso, você começa nessa. Aí você vai caindo até que você está pegando sushi na rua. Mas o Second Harvest se tornou basicamente uma rede de bancos de alimentos nos Estados Unidos, que era uma iniciativa sem fins lucrativos para pegar comida que seria desperdiçada e dar um destino para elas. Então falavam com agricultores, com supermercados, até com restaurantes às vezes, e pegavam o alimento que seria jogado no lixo, desperdiçado, etc., ou seria dado de uma forma menos, talvez, racionalizada, para que seja dada para uma empresa que tem como propósito fazer com que isso chegue no consumidor final, que seria uma pessoa pobre sem comida. E o que aconteceu com o Second Harvest é que, conforme ele foi crescendo, os problemas de gestão dele foram aumentando também. Então ele funcionava mais ou menos existiam os bancos de alimento pelo país todo. Eles não sabiam exatamente a comida que eles iam receber, então mandava às vezes, sei lá, a Nestlé mandava um monte de o que a Nestlé faz? Um monte de chocolate. Aí eles tinham que decidir para onde que ia aquele chocolate. Às vezes eles recebiam comidas variadas de um mercado. Ou seja, a carga era um pouquinho imprevisível. Né? Então eles colocavam uma lista com os bancos regionais. Cada banco de cada estado, cada cidade, etc., ficava naquela fila. E aí o primeiro da fila, quando chegava um caminhão, ele tinha a opção de aceitar ou não aquele caminhão. Então chegou aqui, caminhão de batata frita. Você quer ou não? Se ele falasse que sim, ele pagava para que aquele caminhão fosse até o seu banco de comida. Se ele falasse que não, ele descia para o final da fila de qualquer maneira. Então o que começou a acontecer? Começou a acontecer que várias vezes você esperava chegar lá, e aí quando chegava era algo que você não precisava. Se na Flórida você tem laranja pela rua, aí chega um caminhão de laranja, e você fala, cara, eu não preciso de mais laranja. Mas aí você perde uma oportunidade, vai para o final da fila, e aí você tem que depender de que a fila se mova rápido. Ou então, às vezes, você tinha bancos que eram específicos, né? O banco orgânico, aí chegou a batata frita e o cara não vai aceitar porque vai com a nossa linha. Ou às vezes você tinha pessoas que simplesmente falavam, cara, eu vou aceitar, porque às vezes é alguma coisa pelo menos, eu não vou ficar esperando chegar até o final por nada. Então tinham casos, por exemplo, de caminhões que eram, digamos, 70% leite, não pasteurizado, né? Leite de galão, e uma pequena porcentagem talvez de alguma outra coisa, né? Brócolis. Aí o cara aceitava só pelo caso brócolis e deixava o leite estragar porque não tinha refrigeração. Né? Eles falaram de alguns casos disso, de falta de refrigeração, as pessoas aceitavam ainda assim, só porque existia alguma parte daquele container, daquele caminhão que eles queriam utilizar. Então havia muito desperdício. E eles estavam querendo saber como que eles iam corrigir esse tipo de problema. Né? Esse tipo de problema, quando acontece, assim, esse tipo de problema não acontece normalmente no setor privado, se você for pensar em distribuição de alimentos, porque existe um incentivo do preço, um incentivo do lucro, você saber repor exatamente aquilo que os seus consumidores querem, né, sem depender desse tipo de imprevisibilidade. Então, quando eles contrataram um consultor para ajudar, eles chamaram esse sujeito aqui, Ken Pendergast, que era um professor da Universidade de Chicago. E ele falou, quando ele olhou o problema, ele falou, pô, peraí, isso aí é um problema que a gente sabe fazer, né? Porque afinal de contas é um problema
que a gente resolve na economia por meio de mercados. Então ele falou que a primeira vez que ele olhou o problema, ele falou que ele pensou no modelo de vouchers, de cupons e de leilões para revelar os tipos e as quantidades de coisas que eram demandadas. É mais ou menos uma solução de mercado. O problema é que o Second Harvest era uma galera que queria muito uma solução de mercado, né? Que uma solução que fosse um pouco mais das humanas, etc. Um dos diretores de banco lá, né, falou, olha, eu tenho que dizer para vocês, eu tenho carteirinha do Partido Socialista Americano e eu não estou interessado em usar o seu fucking market. Então a primeira reação foi bastante negativa. O que o Keynes estava querendo propor era que os bancos tivessem uma moeda virtual. Então foi o seguinte, a gente tem vouchers, esses cupons que vão ser distribuídos entre os bancos, e uma vez que chega um caminhão, a gente pode fazer um leilão. Ou seja, cada banco pega a quantidade lá de moeda que tem e faz uma oferta. Se você perder a oferta, você continua com os seus cupons. Se você ganhar a oferta, se você ganhar o lance, aqueles cupons vão para o Second Harvest e depois eles meio que são redistribuídos para todos os bancos. Então, como é que começou a funcionar? Essa distribuição inicial, e só para lembrar, né, que quando ele fez essa proposta, as pessoas falaram, peraí, mas tem bancos que mereciam ter mais comida, porque os caras estão numa região muito pobre. Então, você tem bancos que, por exemplo, ficam no norte da Virgínia, que não tem ninguém, quer dizer, norte da Virgínia tem, ficam em algum estado, Nova Inglaterra, lugares agrícolas, que não tem ninguém e todo mundo é muito rico. Então você tem pouca demanda, por que eu vou dar o mesmo número de vouchers para aquele banco do que um que está em Detroit, está todo mundo pobre, sem emprego, etc., e muita gente? Eles falaram, não, tudo bem, a gente pode fazer uma outra locação. Então eles fizeram uma equaçãozinha, levando em consideração a população e taxa de pobreza, fizeram essa distribuição, e a partir daí, diariamente havia leilões em que os bancos locais podiam dar lances, e ao final do lance, o Second Harvest recolhia esses vouchers e redistribuía dentro do sistema, seguindo aquela mesma consideração com população e pobreza. Interessante é que logo depois começou a ter uma certa inovação nesse tipo de sistema. A coisa começou a funcionar melhor, menos desperdício, e aí pequenos bancos começavam a se unir em um pool, então eles davam lances juntos, pequenininho, mas a gente tem ali algum tipo de cesta que nos atende. Outros bancos, para diminuir um pouco o custo de ter uma pessoa olhando ali para o leilão, começavam a aceitar market orders, olha, se chegar aí margarina, eu já estou com o lance aí dado. E quando havia excesso de vouchers, os bancos podiam, o excesso de comida, perdão, eles podiam revender para os outros bancos. Eu falava, na verdade, eu não tive essa demanda toda, eu tenho aqui algum alimento que chegou a mais, às vezes até mesmo de outro fornecedor, então realocava lá o sistema de vouchers. E a conclusão foi uma coisa de tipo, menos de um ano, na verdade, foram 6 meses essa conta aqui, mas foi não apenas um aumento significativo no número nesse caso, milhões de pounds nas toneladas, mas o mais interessante foi isso aqui, o número de comidas em situações de desastre. Então teve lá o furacão Rita, Katrina. Nesse momento o mercado conseguiu ser muito mais ágil do que antes era um sistema que dependia desse tipo de centralização burocrática, dessa gestão mais engessada que eles tinham. E outros bancos puderam oferecer, se você está numa situação de desespero, você pode acumular antes da temporada de furacão mais vouchers, chega lá e você dá muito mais lance para muito mais alimento. Então o sistema acabou sendo não apenas mais eficiente, mas nos momentos cruciais essa eficiência se mostrou também mais humanitária. E isso revela um pouco do modelo que os liberais têm na cabeça quando eles falam de ordem, que é uma ordem que existe uma maior harmonia entre os interesses individuais. Tem o economista francês do século XIX, Frédéric Bastiat, ele tem um livrinho dele chamado Harmonias Econômicas. Ele fala com, acho que não apenas propriedade, mas também bastante poesia, até bastante beleza, de como que é algo fantástico que você tenha interesses tão dispersos, diferentes, difusos na sociedade, e ainda assim esses interesses conseguem ser atendidos sem que as pessoas precisem se preocupar desesperadamente. Ele estava escrevendo lá na primeira metade do século XIX, pensando
estava lá em Paris falando, olha, como que os franceses estão dormindo sossegadamente, sem se preocupar que amanhã vai ter leite, vai ter pão, para eles poderem comer. E ele falava, para chegar o leite, para chegar o pão, é necessário um processo tão longo, né, uma logística tão complexa, e mesmo assim as pessoas estão tranquilas. Ninguém fica, cara, mas peraí, isso é um problema com o caminhão. No Brasil a gente fica, na verdade, pensando isso, porque dá problema com o caminhão o tempo todo. Não, o caminhão, na verdade, minha prima teve que usar, então não consegui entregar, tem esse tipo de problema. Mas o que é realmente fantástico é que não apenas o ato da troca é um ato que tenta harmonizar interesses. Eu tenho algo que você deseja mais do que o que você tem, e eu desejo mais do que você tem do que eu tenho, então a gente consegue fazer essa troca. Mas internamente, né, dentro das agências de produção, né, das firmas, também existe uma melhor harmonização de interesses do que dentro das burocracias. Obviamente que existem aí os seus problemas, né, nem sempre o interesse do gestor tão bem alinhado assim com o interesse do empresário, do empreendedor. Algumas explicações para a crise de 2007, 2008 levam isso em consideração, que os CEOs e os proprietários das empresas tinham os seus interesses bastante desalinhados, então estavam tomando decisões pensando no bônus, que não necessariamente correspondia ao interesse de longo prazo daquela firma. O Nassim Taleb, no último livro dele, o Skin in the Game, ele fala também alguns tipos de assimetrias entre esses interesses. Um exemplo que ele dá, na verdade, que eu nunca conferi para saber o quanto que ele se aplica, mas ele fala como que médicos têm uma responsabilização muito grande para um tratamento que pode causar sua morte no curto prazo. Mas ele vai causar sua morte no longo prazo, está de boa. Então, se você tem que escolher entre dois tratamentos, um que tem uma pequena chance de causar sua morte nos primeiros 5 anos, e outro tem uma chance maior de causar sua morte mais só daqui a 20 anos, ele vai escolher o primeiro porque ele não é responsável pelo segundo, né? A responsabilização acaba com 5 anos. E o próprio Taleb cita, né, várias instituições que tentam fazer esse tipo de harmonização de interesses. Acho que uma das mais famosas é no Código de Hammurabi, em que quando uma casa desabava, tem duas versões. Assim, né? A primeira é que o arquiteto da casa era condenado à morte. A segunda é que acho que os filhos também têm uma outra punição. Mas ao fazer isso você tá pegando algo que é difícil às vezes de você ter uma prova sobre a qualidade da casa. Quem melhor consegue saber a qualidade da casa é exatamente o construtor. Mas você está jogando a responsabilidade para ele também. Ou seja, você está harmonizando, pela punição, você está harmonizando os interesses do construtor, do arquiteto, com os interesses dos moradores. Algo que a gente também vê aqui no setor da infraestrutura pública, isso não acontece muito. Né? Eu lembro de quando eu morava em Minas, desabou lá um viaduto, cara, ninguém foi punido. Você consegue jogar a culpa para outras pessoas, né? Tem um problema de você descobrir exatamente onde está a responsabilidade, que é bastante grave. Eu acho que isso acontece várias vezes também no setor financeiro, que você não consegue muito bem culpabilizar alguém. Eu lembro que existe uma proposta que o Luiz Zingadi estava falando sobre, ao ser vendido determinados tipos de instrumentos financeiros, que o ônus da prova de conhecimento deveria ser do gestor e não do cliente. Garantir que o sujeito sabe exatamente o que está comprando, pode ser que seja uma boa ideia, não tenho suficiente capacidade para saber. Mas o fato é que, quando a gente está pensando em harmonização de interesses, o que a gente está falando, na verdade, é aquilo que a gente falou no comecinho, uma certa internalização também dos custos, uma internalização dos benefícios que a gente está fazendo. Acho que é isso uma das grandes vantagens da gestão privada, da livre iniciativa. Então, a grande prescrição, acho, liberal à gestão pública é utilizar a livre iniciativa como presunção, e apenas a gestão pública quando ela for incapaz. Ou seja, se existe a possibilidade de você ter uma empresa que fabrica avião ou que fabrica carro, e a iniciativa privada consegue oferecer esse tipo de produto, então a iniciativa pública, digamos assim, deve se manter omissa, né? Simplesmente você permite que a livre iniciativa opere. E se existe por algum motivo pelo qual você acha que aquele serviço deve ser um serviço de provisão pública, ainda assim,
antes de você estatizar qualquer coisa, primeiro perceba se aquele tipo de serviço público também não pode ser oferecido pela iniciativa privada. Ainda que por algum modelo de reparação ou de segurança, etc., você queira que exista subsídio público. Então, por exemplo, vocês devem lembrar, aqueles que eram nascidos em 2003, do Fome Zero, que foi um programa de imenso divulgação na campanha eleitoral do Lula e depois de grande silêncio também, um silêncio retumbante que veio logo depois. O Fome Zero era um programa que acreditava que o governo conseguia, que a gestão pública conseguia resolver muito problema. Se vocês forem ver, o Fome Zero tinha tipo uns 30 subprogramas, aí tinha banco de semente, tinha parceria já feita com o Pão de Açúcar para oferta de alimentos, etc. Tinha um grande controle da gestão pública ali dentro. E a coisa começou a não funcionar e foi logo trocado pelo programa do Bolsa Família, que era uma unificação de outros programas sociais dos anos 90. E a diferença do Bolsa Família é que era o tipo de programa em que você tem uma concessão de um subsídio público, mas não uma gestão pública. As pessoas pegam o cartãozinho e vão ao mercado para adquirir o seu alimento. Da mesma maneira, você pode imaginar esse tipo de modelo funcionando para outras coisas, como, por exemplo, para a oferta de saúde, para a oferta de educação, ou para a oferta de aposentadoria. Vou falar um pouquinho sobre educação, porque eu acho que é o caso mais óbvio de como que isso pode ser um benefício, apesar de que se a gente quiser discutir também alguns problemas empíricos aí, é legal. Mas a gente vê, por exemplo, no Brasil, uma diferença enorme entre as escolas particulares e as escolas públicas. Então, se a gente vai olhar o teste PISA, com todos os problemas, etc., mas o teste PISA é um teste que é feito internacionalmente em anos e anos, 2018 vai ser feito, e aí eles sorteiam alunos de escolas públicas e privadas de vários países para fazerem o teste. Se a gente, o Brasil fica sempre nas últimas posições, mas se a gente separa as escolas privadas, particulares, das escolas públicas, as escolas públicas ficariam numa posição, se não me engano, 65 mais ou menos, e as particulares em 34, dos mais ou menos 68 países. Então, a escola particular no Brasil, sozinha, ela teria um desempenho ali do centro europeu. Ele fica um pouquinho melhor que Escócia, menor que Croácia, que Hungria, Eslováquia, República Tcheca, fica ali naquele meio. Melhor que Israel, etc. Enquanto que a escola pública ficaria no nível um pouco caribenho, africano, tá ali República Dominicana, Argélia. E se vocês pensarem que os alunos estão saindo dessas duas instituições, depois estão indo competir em vagas em universidades, no mercado de trabalho, existe aqui uma diferença enorme de habilidades, de aptidões, de fato ter acesso aos frutos que supostamente aquela educação prometia. Aí, obviamente, que a primeira coisa que a gente vai falar peraí, o aluno é diferente da escola pública e da escola particular, mas quando você controla, isso aqui é só pensando na escolaridade dos pais, dos alunos, ainda assim você vê uma vantagem da escola particular no Brasil. Mesmo quando a escolaridade dos pais é apenas o ensino fundamental, ainda assim o desempenho do aluno da escola particular é muito maior do que da pública e até maior do que do filho de alguém com ensino superior que vai para a escola pública. O Naércio Menezes fez outras variáveis, etc., colocou, mesmo atualizando, para investimento em infraestrutura, salas, tal e tal, ainda assim ele consegue ver uma diferença de uns 18%, que ele acha que é puramente a diferença da gestão pública para a gestão particular. Não sei quantos de vocês aqui que têm parentes ou conhecem muito proximamente diretores de escolas públicas, mas se um dia vocês já tiverem visto todos os filmes de terror na Netflix e ainda assim quiserem ter um motivo para não dormir, conversa com o diretor de uma escola pública e pede para contar alguns casos que acontecem lá. Eu já vi casos, eu sou de Petrópolis, no Rio, cresci lá. Conversando com uma diretora que ela falando que ela não podia falar para os alunos não utilizarem capuz e boné dentro de sala de aula. Alguns de vocês estão com capuz e boné aqui, mas ainda assim, mas tudo bem que vocês já fizeram seus 16 anos. Mas a gente está falando de
de aluno mais criança, etc., que a disciplina é, na verdade, uma das coisas que você está ensinando para eles. Porque se ela fizesse isso, vinha o líder comunitário, falava para ela não fazer, e aí a pessoa da prefeitura falava também que ela tinha que ouvir o líder comunitário, afinal de contas, o cara era um cabo eleitoral. Ou seja, ela estava dentro de um sistema de incentivos ali que era algo que impossibilitava mesmo alguém muito bem intencionado de conseguir fazer algum tipo de mudança, né, na escola em que ela estava. E a gente pode pensar em coisas, em modelos que, como diz o Paz de Barros, que meio que preservam o nome de pública para a escola, mas sem ser estatal. Ou seja, uma escola que os alunos têm um subsídio público para a entrada, e uma escola que meio que não necessariamente pode dizer não, né? Não pode fazer uma seleção de se o aluno é bom ou ruim para entrar. Ele falou que essa escola merece o nome de pública, mesmo que ela seja uma gestão privada. No Rio Grande do Sul eles estão experimentando com as chamadas charter schools, que é utilizar o nosso modelo, né, na legislação brasileira de organização social, para você ter uma gestão sob o direito privado de uma escola com professores que não são funcionários públicos, são contratados, etc. E mesmo assim, os alunos que estão ingressando poderiam ter um subsídio público para a entrada. A gente pode pensar a mesma coisa com hospitais, né? Será que é necessário que o governo seja empregador de médicos, que seja construtor de hospitais, que seja gestor da saúde, ou será que não seria melhor que o governo tivesse algum outro desenho em que, se ele quisesse garantir um acesso à saúde para as pessoas, ele não necessariamente seria o gestor da rede pública de saúde? Eu sei que, assim, várias pessoas é um pouco difícil da gente pensar, pô, peraí, como que seria esse modelo, mas assim, existem exemplos disso, né? O modelo holandês, com todas as suas dificuldades, o suíço, o Singapura, apontam nessa direção. O SUS, né, deles, em vez de ser um serviço em que você basicamente se torna um direito à universidade, integralidade, etc., que o Estado é o grande provedor, ele é apenas um contratador. Então, se a gente quisesse fazer um modelo tipo holandês no Brasil, não seria uma coisa tão difícil assim. Bastaria que primeiro você fizesse algo que na gestão pública é meio difícil de fazer, que é você ter um modelo de priorização. Não sei se vocês sabem, mas pela nossa Constituição, como a saúde é algo que deve ser integral, supostamente qualquer tipo de tratamento ou de medicamento que você quiser, você poderia entrar na justiça e o juiz te concede. Isso acontece muito, né? Tem estimativa de que 7 bilhões de reais por ano são gastos pelo SUS só por causa da judicialização. O problema é que alguns desses medicamentos são extremamente custosos, alguns desses tratamentos não são tão empiricamente comprovados que vão ter muita eficácia, mas às vezes soam interessantes, e que o SUS não tem a capacidade de entender várias outras coisas que são muito básicas. Normalmente quem entra na justiça são pessoas de renda mais alta, que têm mais acesso, etc. Enquanto que as pessoas que deveriam estar ali na ponta de ter algum tipo de assistência acabam não tendo. Eu não tenho os gráficos aqui, mas se a gente for olhar para o nível de satisfação da população que utiliza o SUS, ela é extremamente baixa, mesmo comparando com outros serviços públicos. Se o governo tivesse uma priorização do SUS, para que pelo menos falasse, olha, a gente vai garantir que pelo menos o básico vai ser atendido. Talvez não o tratamento experimental, talvez não o super medicamento que acabou de chegar no mercado, mas pelo menos o básico a gente vai garantir. A gente poderia fazer com que, poderia permitir com que outras operadoras de plano de saúde oferecessem algo parecido. Se mais alguém quer, se outra operadora tiver a capacidade, ou quiser fazer um contrato com o governo, em que vai oferecer a mesma cesta de serviços do SUS, pelo mesmo custo por paciente, ou um pouco mais baixo, um ponto um pouco diferente do que o SUS gasta, em vez do SUS, na verdade, oferecer aquele serviço, ele poderia permitir que o cidadão, ou o paciente, pudesse escolher entre o serviço do SUS, completamente público, ou um plano de saúde que fosse oferecer aquele plano básico. É mais ou menos assim que funciona na Holanda, na Alemanha, na Suíça, com suas diferentes modificações. E aquela população que é muito pobre e não tem acesso, né, você pode criar uma linha de pobreza, o governo subsidiaria aquele plano de saúde para as pessoas. Desculpa, gente. Então é possível que a gente possa pensar da mesma lógica do Bolsa Família, a mesma lógica
do voucher para educação, a gente pode pensar em modelos para a saúde, ou seja, a gente pode pensar em um Estado cuja função dele não é ser o empregador e o grande gestor, mas a função dele é ser um contratador de serviços com uma assistência focalizada. Vai garantir meio que uma rede mínima de serviços para as pessoas, mas não necessariamente ele vai ser o ofertador deles. A gente pode chamar isso de bem-estar de demanda em vez de ser bem-estar de oferta ou de programas de acesso social. O Fernando Studer, que eu mencionei no começo, ele fala chama isso de um Estado-agência. Um Estado-agência seria aquele em que apenas as funções que são mais essenciais ao Estado, a administração da justiça, um pouco da segurança pública, mas nem tudo, a gente também consegue imaginar como que o Estado poderia fazer parcerias público-privadas para outros setores da segurança, mas o desenho de políticas públicas e a sua avaliação fossem o papel do Estado, mas o resto fosse contratado com agências que tivessem concorrência, que existisse a possibilidade de haver escolha das pessoas e concorrência entre provedores de serviço. Seja um Estado em que não tivesse toda a massa de funcionalismo público que a gente tem hoje, mas que essas pessoas estivessem, às vezes, em organizações sociais, sem fins lucrativos, ou até mesmo dentro de empresas, mas que pudessem prover esse serviço para a população de uma forma geral. Então, como a gente estava falando no começo, se existe uma crise nesse momento no nosso modelo democrático, é uma democracia que, como a gente falou, não consegue ser eficiente, eficaz para o cidadão, se a gente reduzir o Estado para suas funções mais básicas e permitir a contratação de outros serviços, talvez a gente consiga mostrar que ainda é possível você ter uma democracia que funcione melhor do que as novas autocracias querem nos oferecer. Bom, é isso. Muito obrigado. Pessoal, vou abrir agora para perguntas. 3 perguntinhas. Alguém quer começar? Obrigado. Bom, só dizer o nome. Meu nome é Wagner Higashi. Obrigado. Eu sou funcionário da prefeitura. Olha, eu não entendo muito dessas questões econômicas, parte liberal e tudo mais, mas assim, uma coisa que me incomoda bastante, tanto da parte pública quanto da parte privada, é a corrupção. O que poderia estar sendo sugerido para poder evitar isso daí, um aumento da livre concorrência, ou um reforço dos dispositivos legais? Sim. Ótima pergunta. Seu nome de novo, desculpa. Wagner. Como você estava falando, um aumento, existe, eu acho que uma certa dificuldade de você executar a lei no Brasil. Eu acho que algumas medidas punitivas mais sensatas seriam, por exemplo, a prescrição de uma pena começar a contar não a partir da denúncia, mas a partir, hoje do recebimento da denúncia, mas a partir do trânsito em julgado. O que acontece basicamente, as pessoas vão fazendo os embargos de declaração, são embargos de declaração, ou tendo outras formas de você postergar até que algumas pessoas simplesmente não sejam sequer punidas. Eu acho que também algo que é uma pauta mais quente, polêmica, mas o trânsito de julgado de segunda instância e qualquer outro tipo de recurso sendo rescisório, acho algo importante. Medidas que a Transparência Internacional, por exemplo, defende atualmente. Mas, além disso, diminuir também as causas da corrupção. Se a gente pensa na Lava Jato, que começa como sendo uma investigação da Petrobras, todo o modelo de funcionamento ali do esquema que foi descoberto pela Lava Jato foi feito especialmente no momento em que o investimento público na Petrobras disparou. Então, com a descoberta do pré-sal, que a gente de repente começou a calcular, caramba, a gente tem, na verdade, 4 vezes o total de reservas que a gente tinha, 50 bilhões de barris de petróleo. A Petrobras embarca numa coisa que o Financial Times considerou a maior aventura, a maior cruzada empresarial de investimento, de recursos, que já foi vista por qualquer outra empresa.
40% desses recursos inicialmente foram financiados por bancos públicos. E aí, se você tem um BNDES que já estava crescendo, que se torna maior do que o setor público bancário, se torna maior do que o setor privado, e aí se você tem um pote com tanta grana de investimento na Petrobras, de recursos de bancos públicos, como é que você vai ter uma racionalização dessa divisão? Acaba que essa racionalização acaba sendo por outros favoritismos, outros mecanismos, não exatamente econômicos, mas políticos, de divisão de recursos. Então você começa a ter o interesse das construtoras de utilizarem esses recursos e, em contrapartida, se elas não estão concorrendo exatamente no mercado, pelo consumidor, elas estão concorrendo em outro mercado, pelo político. Então as construtoras estavam concorrendo pelo favoritismo, dando grana para os tomadores de decisão, no caso era o poder político, para que elas fossem as favorecidas por esse esquema. Então, acho que esse é um caso muito patente de como que uma explosão de um setor público acaba levando também uma explosão de casos de corrupção e uma distribuição política de recursos. Uma outra coisa que eu acho que tem que mudar é o custo da legalidade da lei, do direito brasileiro. Se a lei é muito custosa para ela ser executada, você acaba descobrindo outras formas não tão custosas de execução legal. No caso dos prédios em São Paulo, vários dos prédios que a prefeitura tinha expropriado e foram invadidos, etc., o custo de desocupação era tão grande que você acabava tendo várias outras negociações entre a prefeitura e esses líderes dos movimentos sociais que eram feitos de uma forma um pouco escusa. Então eu ouvi de um gestor falando que ele teve que sentar na altas horas da noite negociando com um cara do PCC que estava fazendo várias demandas para a prefeitura para tirar as famílias de dentro de um prédio. Então você acaba tendo... E para o gestor público era importante tirar os caras porque eles tinham mobilizado recursos policiais, etc. Se eles não ocupassem aquele prédio, eles iam ser processados pelo desperdício de recurso público que não atingiu o seu objetivo. Então os caras meio que ficaram numa situação que eles tinham que ceder a esse tipo de demandas. Então, o que você estava sugerindo, substituir a concorrência por recursos públicos, que vem de políticos, tomadores de decisões políticos, pela concorrência, pelo consumidor, eu acho que é uma das grandes formas que a gente consegue fazer de cortar a corrupção. Ela não é, obviamente, total, mas já é, acho que, algo fantástico. E a outra é você conseguir fazer com que as agências reguladoras não tenham tanto poder assim, para que elas sejam também vendedoras de facilidades. Quando a gente estava vendo o escândalo da Alemanha da Volkswagen, em parte era porque você tinha uma negociação entre montadores, não era nem só a Volkswagen, e agências reguladoras que fingiam que não viam quando o carro estava com uma emissão acima do normal. Então, assim, a criação das agências reguladoras é porque achavam que os ministérios podiam ser corruptos facilmente, mas a agência reguladora também pode ser. Então, assim, essa redução da capacidade de alcance de tomar de decisão do poder público, eu acho que é extremamente necessária para a redução da corrupção, assim como a capacidade de você cumprir a lei. No Brasil a gente não consegue fazer também. Bom, obrigado, João, pela sua presença. Eu sou do Centro Acadêmico e... Seu nome? Luiz, meu nome. Gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte: eu tenho no mercado brasileiro um mercado que tem dificuldade para ser plenamente concorrencial. É um mercado fechado, com poucos players que realmente podem fazer algum tipo de atuação. E ocorrem muitas vantagens em relações exclusivas no setor privado e público. Como que eu vou promover uma gestão mais liberal da coisa pública, sendo que quem vai estar concorrendo por essas medidas liberais serão justamente agentes do setor privado que são beneficiados por um mercado pouco concorrencial. Eu preciso resolver primeiro essa questão do mercado ser pouco concorrencial, para posteriormente fazer as ações de gestão mais liberal da coisa pública, ou, enfim, quais seriam as maneiras de poder fazer isso? Porque se eu estou abrindo as estruturas do Estado para concorrência, só que essa concorrência, ela ou existe em baixa quantidade ou não existe, isso não acabaria levando para um efeito
pro mesmo efeito, né? Eu tenho, às vezes, eu vou e faço a sessão de um modelo de transporte na capital paulista, por exemplo, e a gente sabe que as empresas que concorrem por lá, elas não necessariamente estão indo para a concorrência e tem uma série de relações exclusas com a prefeitura, com as agências reguladoras. Como poder alterar isso? A verdade, você tem aí um efeito reforçador, né? Se você está pensando, por exemplo, o bom exemplo de licitação, a gente teve no Brasil um oligopólio no setor de construção, mas se você pensar em parte, não faria sentido você falar, bom, vamos quebrar o oligopólio do setor de construção para que a gente possa ter melhores licitações ou melhores PPPs. Na verdade, foram essas próprias licitações e PPPs que causaram essa enorme concentração do setor de construção. O setor de construção se tornou completamente dependente dos contratos públicos e os contratos foram desenhados de maneira a beneficiar essas empreiteiras, com coisas ridículas que ainda existem, né, apesar de algumas melhorias na Lei 8.666, de você, por exemplo, falar que, olha, a gente está abrindo uma licitação para qualquer um, desde que você já tenha feito, sei lá, quantos contratos com o setor público e tenha 12 anos de experiência em licitações. Você vai voltar a limitar para aqueles pequenos e concorrentes não podem entrar. Eu lembro de ver pessoas da Espanha, da Coreia do Sul, falando do setor de construção do Brasil, falando que todas as licitações são sempre confeccionadas de maneira a punir novos entrantes no Brasil e sempre ter uma proteção a esses poucos players nacionais. Então não adianta você achar que... Eu acho que você está correto. Por exemplo, se você está falando, olha, a gente vai, por exemplo, privatizar uma empresa, mas ela vai continuar sendo tão concentradora, monopolística da maneira naquela época, não existe concorrência. Obviamente que é importante fazer as duas coisas. Às vezes é mais importante fazer só a concorrência, né? Correios, por exemplo. Vamos privatizar os Correios, mas a empresa que comprar os Correios vai continuar tendo monopólio sobre cartas pessoais no Brasil. Cara, na verdade vai ser até pior, porque ninguém vai querer comprar os Correios, né? Os Correios são passivos. É melhor você simplesmente abrir a concorrência e deixar os Correios terem sua lenta morte. Enquanto que em outros casos, como no caso de licitação e concentração de mercado no setor de construção, é o próprio tipo de licitação que cria esse tipo de concentração. Ou também, por exemplo, lei de conteúdo nacional. Setor energético no Brasil hoje em dia, que é extremamente dependente do BNDES. O BNDES impõe várias limitações para que você utilize uma porcentagem muito grande de conteúdo nacional. Você também não permite que novos entrantes possam concorrer naquele mercado. E você mantém a gente, sei lá, 15 anos atrasados em questão de eficiência fotovoltaica no Brasil. Então, em vários momentos, a maneira de você aumentar a concorrência é exatamente você corrigir esse tipo de interação público-privada que existe no Brasil. Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu queria perguntar mais sobre o começo da palestra, que você estava falando do aumento das críticas à democracia no mundo. Eu gostaria de saber se você acha correta a opinião de que esse problema meio que surge da quebra ou do desaparecimento da ideia de república. Porque, enfim, eu acho que dentro do que você falou na palestra me pareceu um pouco isso, da ideia de separação do que é público e do que é privado, na ideia de até onde o Estado pode interferir, existem certas limitações do envolvimento do Estado que até onde ele pode fazer. Porque isso o sul-americano, que eles reforçam no começo que eles não são uma democracia, eles são uma república, esses conceitos meio que se fundiram hoje em dia. Você acha que um dos principais problemas para essa crise de democracia, na verdade, é o sumiço da ideia de república? Como vejo junto com ela. Boa pergunta. Assim, a ideia de república, ela também consegue ser um pouco flexível, né? Na sua conceituação, eu acho que ela pode ser talvez uma causa necessária para o que a gente está vendo hoje, mas esse desaparecimento já aconteceu há mais tempo. Então, essa separação entre o público e o privado
O welfare state já tirou um pouco dessa separação. Alguns outros avanços que a gente estava falando agora de estatizações já também comeram essa separação. E no Brasil o patrimonialismo já tá no nosso DNA, né? A gente não começou agora a ser patrimonialista, a gente sempre foi patrimonialista. Parte do que a gente estava sugerindo aqui é, na verdade, um ideal republicano que você está falando, né? De você conseguir, de fato, ter maior essa distinção entre a gestão pública, por exemplo, a gestão particular, sendo até um pouco mais separada do que é uma estatal, né? A gente consegue, olha, vamos fazer uma separação entre o estatal e o público, por exemplo. O que eu acho que vem acontecendo é realmente uma crise da democracia conseguir fazer coisas, né? Eu estava uma vez conversando com uma chinesa, e aí uma chinesa e um cara, também um doutorando, e aí ele estava falando que ele se definia como cristão libertário. E ela falou, não, coincidência, cara, eu sou o oposto disso, eu sou uma ateia autoritária. Eu achei que fosse até brincadeira autoritária, né? Mas ela estava defendendo seriamente o autoritarismo. Ela falou, não, mas, cara, eu venho aqui para os Estados Unidos, nada funciona. O transporte público é uma bosta, a gente não consegue aprovar nada, uma dívida que é incontrolável, né? Porque o pessoal estava discutindo se tinha que levantar o teto da dívida, todo ano discute, todo ano levanta. A gente vê isso no Brasil, sabe? Reformas que não conseguem ser aprovadas. A gente não consegue controlar as contas públicas. Você aprova uma PEC lá do teto e a projeção é que ano que vem a PEC já vai ser descumprida. A gente, né, cria alguns limitadores nominais, mas, né, depois de fato nada acontece. Ou então quando acontece, no caso da Dilma, o pessoal acha que é exagerado. Então assim, eu acho que existe uma disfuncionalidade na democracia de acordo com as expectativas das pessoas. E quando elas vão na China, elas veem as coisas funcionando também, elas começam a se sentir, pô, vale a pena mesmo a gente ter essa coisa de voto, eleição, etc. Para quantas pessoas no Brasil você acha que chegar e falar assim, olha só, tem duas opções aqui de país para você viver. Uma é que você vota, legal, e tá tudo do jeito que tá. A outra é que a gente vai garantir que você vai ter uma TV de tela plana, um celular bacana para sua filha, e você vai poder trocar de carro zero em carro zero a cada 2, 3 anos, só que você não tem voto. Cara, acho que a maioria da população brasileira ia preferir o segundo. E é dessa forma que o governo chinês se legitima. Ele se legitima porque ele fala, olha, tudo bem, você não tem direito político, você não pode criticar o governo, você não pode usar o Google e o Facebook, mas tem aqui umas alternativas. Mas pelo menos, né, o seu poder de compra está sendo aumentado ano após ano. É outro tipo de legitimador, mas que para muitas pessoas, eu acho, mesmo, né, no país, né, de tradição democrática, seria um trade-off que eles estariam dispostos a fazer.